Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Todos bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo, porque é sempre muito bom estar aqui com vocês, podendo dar uma aula, passando informação e aqui, ó, do estúdio da Multirio. E para a gente se conhecer melhor, eu vou me apresentar e me autodescrever. Eu sou a professora Mirela Bottino, professora dos anos iniciais aqui no Rio Educa na TV. Eu tenho a pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes, estou vestindo uma saia preta e uma blusa com uma estampa marrom, preta e branca. E hoje eu trago curiosidades para vocês. Uma aula que eu adoro fazer porque a gente vai trazer o quê? Novidades. E a gente vai trazer novidades sobre uma aula que eu já dei aqui no Rio Educa na TV. E o tema dela era: com o tempo, evolui o transporte e migra a gente. Nessa aula que eu dei, a gente falou um pouquinho sobre como era o Rio de Janeiro até 1807, antes da chegada da corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro. É sempre bom fazer uma revisão e relembrar um pouquinho, desses acontecimentos antes de eu contar a curiosidade para vocês. Bom, e como é que era o Rio de Janeiro nesse momento? Era um lugar pequeno povoado, tinham poucas pessoas morando aqui, habitando aqui, e eram pessoas simples, levavam uma vida muito simples. Mas, a partir de 1808, com a chegada da corte portuguesa aqui, muitas coisas mudaram. Olha aí no slide, pessoal, só mais ou menos uma ilustração da corte portuguesa saindo de Portugal, chegando até o Brasil, especificamente o Rio de Janeiro. Bom, e aí eu vou lançar para vocês a minha primeira curiosidade. Sabe o que acontece? Com a chegada da corte portuguesa, muitas coisas mudaram. E uma delas foi o número de habitantes aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver no slide? Bom, até 1800 a gente tinha aqui no Rio de Janeiro 29 mil habitantes. Com a chegada da corte portuguesa e a permanência dela aqui no Rio de Janeiro, vieram 15 mil habitantes. Presta atenção, pessoal. 15 mil é um pouco mais da metade dos habitantes que tinham aqui no Rio de Janeiro. A gente tinha 29 mil, Se 15 é metade de 30, nós recebemos, então, 15 mil habitantes quase que de uma vez. E aí o que acontece? A população aumentou bastante. E vamos ver lá no slide quantas pessoas habitavam aqui no Rio de Janeiro naquele período? Vamos lá. Olha aí, aproximadamente um total de 44 mil habitantes em 1808. Bom, e como a gente vai falar de transportes, de evolução desses meios de transporte, vamos pensar aqui comigo. Eu disse para vocês lá no início que até a chegada da corte portuguesa, um pouquinho antes, até 1807, era uma cidade pouco povoada, com as pessoas vivendo aqui de uma forma bem simples. A gente tinha um número de população, a maior parte não era muito favorecida economicamente, as ruas eram super estreitas, não tinha calçada, a atração da cidade era ir até as igrejas, as festas religiosas e fazer caminhadas. Bom, continuando aqui esse pensamento. Se a gente não tinha muita coisa para fazer, se não existiam estradas, pontes, nada disso, será que era necessário realmente ter um meio de transporte? E tem uma outra curiosidade aí, pessoal. Os meios de transporte, eles eram muito caros e basicamente individuais, ou seja, transportavam apenas uma pessoa de cada vez. Vou mostrar para vocês no slide como é que eram esses meios de transporte. Vamos lá ver comigo. Bom, a gente tem aí dois exemplos, a cadeirinha e a serpentina. Observem que elas são pequenas, realmente para caber apenas uma pessoa. Lembrando que eram transportes só para os mais ricos porque custavam muito caro. Professora, mas e se houvesse a necessidade de sair para um lugar mais distante? Vamos sair então da região próxima aqui. Queremos ir para um lugar que não tem aqui pertinho de mim alguma coisa, eu preciso me transportar, me locomover para um lugar mais distante. Existiam alguns carros, alguns meios de transporte, na verdade, alguns veículos, chamados de carros de bois e cavalgaduras. Esses tipos de veículos transportavam de 4 a 5 pessoas de uma vez. E aí tem uma curiosidade, mas antes dessa curiosidade, eu vou lançar uma pergunta aí para você. Será que esses veículos, eles podem ser chamados de veículos coletivos? O que é que vocês acham, hein? Sim ou não? Não, pessoal, e eu vou contar a curiosidade para vocês. Por que não? Porque eram veículos, meios de transporte que transportavam 4 ou 5 pessoas da mesma família e elas iam para o mesmo destino. Então, não poderia ser considerado um meio de transporte coletivo. E é claro, só os mais ricos tinham acesso a esse meio de transporte. Professora,
Então aí você me disse uma curiosidade, mas eu fiquei com uma outra curiosidade aqui. Pode falar. Bom, a curiosidade é a seguinte, eu estava pensando, se não tem um meio de transporte individual, não tem um meio de transporte coletivo, como essas pessoas se locomoviam para lugares mais distantes? Existia aluguel de imóveis, de transporte? Será que tinha aluguel de transporte, de meio de transporte? O que vocês acham aí, pessoal? Boa pergunta, mas não. Nesse momento ainda não existiam os aluguéis de meio de transporte. E aí as pessoas precisavam ir caminhando, andando mesmo, a pé, para poder se locomover. E aí a gente vê a exclusão social, né, a partir dos meios de transporte, já que só os mais ricos tinham acesso a esses meios de transporte para se locomover. Bom, com a permanência da corte portuguesa aqui, né, outros meios de transportes acabaram surgindo. Por quê? Porque a nossa cidade foi urbanizada. Então começaram a ser criadas pontes, estradas, né, teatros, museus, coisas, né, que as pessoas poderiam visitar e que eram mais distantes. E assim a população também cresce e existe a necessidade de criar meios de transporte. Vou mostrar para vocês aí algumas imagens, né, para vocês terem uma ideia. Essas imagens não têm data, mas a gente consegue observar aí alguns meios de transporte. Com a corte portuguesa vieram as carruagens para cá também, ó. A gente pode observar. Aí a gente tem um bonde e uma outra curiosidade que eu quero dizer para vocês é que os bondes, eles foram transportes coletivos muito importantes. Por quê? Porque eles trouxeram para o mesmo espaço a divisão, né, no mesmo local, que era o bonde, um transporte coletivo, a gente tinha aí classes sociais diferentes utilizando o mesmo meio de locomoção. Então a gente tinha pessoas indo trabalhar e pessoas indo passear. Então, foi um transporte coletivo que tem, historicamente, uma grande importância, porque ele trazia um espaço que era dividido por classes sociais distintas. Isso não acontecia antigamente, né? Antes disso, na verdade. Bom, a gente tem aí também outras imagens. Nessa mesma imagem do centro da cidade, a gente tem aí uma carruagem, né? E nós temos o bonde. Na outra, a gente tem aí carruagens. Aí a gente já tem a data, em 1910, e a gente tem o bonde elétrico, em 1920. E para finalizar a nossa aula, eu vou mostrar a imagem para vocês do ônibus elétrico, que também é um meio de transporte coletivo, que surgiu muito próximo aí ao bonde, mas a curiosidade que eu trago para vocês sobre o ônibus elétrico, volta aqui para mim, é que em 1908 é que surgem os ônibus como a gente conhece, né? Mais parecido com o que a gente conhece hoje, e eles eram movidos a gasolina, ou seja, só 100 anos depois da chegada da corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro é que surgem os ônibus a gasolina. Bom, pessoal, hoje eu trouxe algumas curiosidades para vocês sobre esse processo aí, né, da evolução dos meios de transporte que está ligado ao aumento da população e urbanização do Rio de Janeiro. Se você é muito curioso, continua a sua pesquisa aí da sua casa, na sua escola, sempre buscando aí por sites, né, por leituras confiáveis e seguras, certo? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau, pessoal!